eu sou a Ana Victoria e hoje a gente vai ter uma entrevista com uma ex-estudante da UTFPR, a Mariana. É, Primeiramente, eu vou fazer uma breve descrição do ambiente que a gente está. A gente está num ambiente fechado, com resistência ao som de fora. Eu sou uma mulher de pele branca e cabelos escuros. E, bom, você, Mariana, pode falar. Eu sou uma mulher branca também, de cabelos escuros, olhos castanhos, de 25 anos. 25 anos. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Você me conta aí quando que você saiu da UTFPR e tudo Eu mais. saí da UTFPR em 2021, 2021, quase certeza. quase certeza. Eu tô fazendo mestrado agora na Federal, entrei em 2022, foi seguidinho. Aham. E também no tema de design. Uhum. Em que área, assim? Então, é uma área meio estranha. Brinquedotecas hospitalares. Ah, todo mundo gosta disso. Eu quero fazer recomendações para a construção de brinquedotecas hospitalares, para os designers Legal. saberem como fazer, o que fazer, como começar. Nossa, que legal. Gostei. Uhum. Tá. Então, agora vamos falar da mobilidade que você fez faz uns anos. Me fala qual que é a instituição que você estudou lá. Eu estudei na Università degli Studi di Bergamo, a UniBG, que ficava na Itália, em Na Bergamo, Itália. Isso foi no ano de 2019 a 2020. 2000. Então, você pegou pandemia, né? Peguei a pandemia. E por que você escolheu essa instituição ali? Então, eu queria muito estudar na Itália. Então, a primeira instituição que apareceu da Itália, eu fiquei, é isso que eu vou É isso. estudar. Porque eu já tinha feito um breve intercâmbio de um mês na Itália, na Universidade Bocconi, em Milão. E Ah, tinha que sido lindo. uma experiência maravilhosa, era tudo em inglês. Daí eu resolvi começar a fazer italiano, depois dessa experiência, porque eu queria voltar para Itália. Você fez quanto tempo de aula de italiano? Ai, foi bastantinho, acho que foi uns Bastante? 3 anos. Nossa. É, Mas você já fala perfeito, então. Não, faz muito tempo que eu não treino, sabe? A Depois gente da esquece Itália, depois. esquece. Mas você ficou lá na Itália quanto tempo do intercâmbio? Fiquei 1 ano. Um Eu ano. fiquei o ano inteiro, de 2019, da metade de 2019 até metade de 2020. Então, era tipo fazer o que você estava fazendo aqui, só que lá mesmo. Ou como que era, tipo, a aula, assim? Então, foi bem diferente. Quando eu tava aqui me preparando para o intercâmbio, eu tinha escolhido várias aulas. Eu tava, meu Deus, que divertido, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Então, eu fui levar pro coordenador do curso e ele chegou para mim e falou, Mariana, escolhe 2 aulas. Só duas? Só 2 aulas. Não Nossa. faça isso com você, Mariana. Por Aproveita quê? o intercâmbio. Ah, tá. Daí, eu diminui para 4. Só que o problema é que quando eu cheguei lá, era uma universidade de engenharia, não era de design. Ah, Eles me colocaram em engenharia. Tinha também a parte de humanas, mas eles acharam que eu me encaixava mais em engenharia pelas aulas que eu escolhi. sério? E daí eu descobri que as aulas que eu escolhi, tipo materiais para o design, era química. Eu não sei química. Nossa. As propriedades dos materiais para o design era física. Eu não sei física. Então eu fui Deus. largando as matérias. Tá. Melhor, né? Melhor, bem melhor. E peguei uma de empreendedorismo, que foi bem boa. E uma de ergonomia, que era ergonomia para reabilitação de pessoas. Então, ele ensinou a gente a escanear. Foi muito divertido. Então, foi por isso que você tá seguindo essa linha do pós-grado? Então, não sei, você pegou ergonomia, assim, tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Tem um pouquinho a ver, mas também lá na Itália, o meu TCC ele era sobre brinquedos para crianças. Ah, tá. Para crianças hospitalizadas. Então, eu encontrei na Itália um curso de especialização em design de brinquedos. Ah, tá. Então, esse curso acabou me ajudando mais do que o que eu estava aprendendo na faculdade. Imagino, porque, bom, engenharia, né? Engenharia, não é mesmo? Difícil achar. Foi difícil. Eu fiz uma aula de humanas também, que era Comunicazione Interculturale, que foi muito boa, que ensinava sobre como as diferentes culturas funcionam no momento da comunicação. Legal. Foi bem impressionante, foi bem legal. Principalmente porque eu estava vivendo com pessoas de todas as culturas possíveis. É isso que eu ia perguntar. Imagino que você conheceu pessoas de qualquer parte do mundo, assim, diferente, Sim. né? Como foi essa experiência pra você? Ai, foi maravilhosa. Eu Legal, tive né? muitos amigos chineses. Da Europa, tinha trocentos amigos. Tinha alemão, tinha húngaro, tinha Maioria da sueco. Europa mesmo. Maioria da Europa.
assim, de Latinoamérica, não tinha muito? Então, em 2020 chegaram 2 mexicanas. Uhum. Elas eram bem legais, só que daí com a pandemia elas foram embora. Ficou Sim. eu e uma húngara no quarto. Então, você ficou, assim, de quarentena lá, tipo, ano inteiro. Quanto tempo que você pegou do Covid, assim? Então, tava tendo carnaval aqui no Brasil na época. Aham. Então, foi lá por fevereiro, março, não tenho certeza. Eu tava no carnaval em Veneza, quando minha amiga mexicana, ela tava vendo notícias. Ela ficou tipo, Mariana, Covid, vamos morrer. Então, a gente resolveu voltar de Veneza para Bergamo. E no trem, quando a gente voltava, a faculdade mandou um e-mail cancelando as aulas daquela semana. 2 dias depois, a fronteira foi fechada. E foi isso. Mas aí você já tinha ido tipo, tinha feito aulas já, presenciais. Tinha feito aulas presenciais. Mas não muito, assim. Não muito. Inclusive, uma das aulas, essa de ergonomia, o trabalho final era muito legal. Uhum. Tinha que fazer um jogo para reabilitação de pessoas. Então, você usava scanner para as pessoas fazerem o movimento enquanto jogavam um jogo. Nossa, Era legal. sensacional. Só que eu não acabei entregando esse trabalho porque É. a pandemia chegou e a gente nunca mais ouviu falar do professor. Então, torcemos para ele Nossa. estar bem. Meu Deus. Ai, que horrível. Sim. Em que momento da faculdade, na UTFPR, você cogitou estudar fora? Ou foi sempre um desejo seu? Assim? Sempre foi um desejo meu. Eu lembro na escola que eu sempre pesquisava bastante sobre intercâmbio, que eu tinha muita vontade de fazer. Em qualquer parte do mundo ou especificamente na Itália? Antes era em qualquer parte do mundo. Depois que eu consegui... esse primeiro intercâmbio que eu fiz, eu consegui uma bolsa. Ah, Por isso que eu fui. legal. Daí, depois disso, eu me apaixonei pela Itália e fiquei, eu vou de volta, eu Muito vou lindo, voltar. né? E o idioma eu acho tão bonito, O assim. idioma Então, é bem gostoso. Eu é gosto muito de bom. os R's deles. Eles É são muito... enroladinhos. Ai, não sei, cantado, assim, né? Muito lindo. E daí, você costumava frequentar feiras de intercâmbio ou já entrou em contato com empresas? Eu costumava frequentar feiras, mas não muitas também. Era mais pra saber como que era. Por exemplo, sabe feira de profissão? Sempre tinha um standzinho de intercâmbio, então eu sempre legal. ia nesse standzinho. Uhum. Era mais ou menos isso. Como foi a sua experiência cultural no país de intercâmbio? Você teve algum choque cultural? Não sei, na sua experiência de internacionalização? Talvez? Ai, foi magnífico, tudo foi Tudo maravilhoso. deu certo. Tudo deu certo. Eu lembro uma vez que a gente tava num barzinho lá de fora e eu tava com a minha bolsa. Eu tava com a minha bolsa no colo, daí todo mundo começou a rir da minha cara, porque... Onde você viu, Mariana? Você tá indo embora? O que você tá com a bolsa no colo? E eu fiquei tipo, gente, estamos do lado de fora. Perigoso! Perigoso. Daí eu descobri que não é tão perigoso assim. Sim. Eu voltava pra casa às 2 da manhã sozinha e era normal, sabe? Ninguém na rua assediava nem nada. Sim. Era bem gostoso. Era muito seguro. Isso é bastante diferente do que em Latinoamérica, né? Porque, Sim. bom, aqui, Curitiba eu não acho tão perigoso quanto outras cidades, assim. Mas, por exemplo, onde eu moro, que é na Bolívia, você não consegue sair de casa sozinha depois das 7 horas. Então, não dá mesmo. É uma coisa mais europeia, eu acho, né? Sim. Essa sensação de que você tá segura ali, que não vai acontecer nada. Pior que eu também acho que a noite vai um pouquinho mais longe lá, tipo... Não sei, você consegue ficar até 12 horas da noite, assim, de boa, e, sei lá, os restaurantes estão abertos ainda, você pode... É que sei lá também escurece muito tarde, eu achei. Uhum. Por exemplo, às 9 da noite ainda tava o sol se pondo, sabe? Sim. Então, É legal. Então, é você gostoso. tava meio que no verão, assim, lá. Eu fiquei o ano inteiro, né? Então eu peguei todas as estações. Pegou todas, beleza. E, de modo geral, como que foi para você estudar nessa instituição? Além de ser de engenharia, que talvez seja um contra, assim, mas... O que você estudou e vivenciou e quais particularidades do curso que fez nesse país? Então, era engenharia. Tinha esse lado de humanas também, que eu consegui fazer uma matéria de humanas. E eu vi muitas aulas de italiano lá. Eu tava com medo do meu nível de italiano quando eu saí daqui, então eu me inscrevi em italiano 0. Então, eles estavam me ensinando a falar tchau. Botou pouca fé em você. Voltei pro prezinho. Mas lá eu fiz a maioria dos meus amigos naquela aula. Que daí legal. foi maravilhoso. E esse grupinho, ele ficou até metade do semestre, então foi muito divertido. A gente viajou um monte. Foi mágico. Vocês foram, assim, conheceram quais partes da Itália? Talvez foram para outros lugares?
A gente foi pra Nápoles, pra Bolonha, pra Capri, Nossa, que pra lindo. Amalfi e pra Milão bastante, porque era 1 hora de trem. E fora da Itália, vocês conheceram algum outro país, assim, perto? A gente conheceu a Suécia? Uhum, Não, a Suíça, desculpa. uhum. Que era pertinho, era só pegar um ônibus. Ah, que legal. E eu também fui pra Alemanha pra uma feira de brinquedos, a maior feira de brinquedos do Ah, mundo. Foi bem legal. legal, era Spielwehr, eu não sei falar alemão, Não, mas foi bem legal. precisa não. Que é legal, bem da hora. Mas aí, tipo, isso que eu perguntei, né? Você teve algum problema com a instituição? Deu tudo certo, assim? Deu tudo certo, só o choque de estar numa faculdade de engenharia quando eu entrei. Que você não tinha noção Eu de não que ia tinha ser noção assim. de que seria assim. Eu sabia que lá não tinha matéria de design, mas tinha muitas matérias que era para design. Aham, Daí eu descobri que para design na Europa é engenharia. Por causa que são os sim. engenheiros que constroem as coisas, não são os designers. Os designers fazem o bonitinho por Então lá. tem uma diferença, assim, com o Brasil, Tem uma diferença com o né? Brasil. Tipo, será que lá existe, tipo, a profissão, assim, de design? Porque eu lembro que eu queria estudar na Alemanha. Mas, pelo que eu pesquisava, não sei se tinha, assim, a carreira certa de design. Então, eu tava mais entre arquitetura e arte, sei lá. Mas não tinha certeza que tivesse, assim, design mesmo. Talvez desenho industrial, tudo isso. Mas É não mais sei, design industrial, eu né? acho. Mas também tinha design. Tinha. Tinha. Mas normalmente era uma coisa mais voltada para números e Mais uma coisa técnica, mais assim. técnico. Eu acho que falta um pouco disso no Brasil, Falta inclusive, porque a um gente pouquinho, né? aprende muito sobre conceitos e essas coisas, mas daí na hora de pôr em prática a gente precisa de alguém para nos ajudar. É verdade. Você falou que estava no meio da pandemia e me conta como que foi, como que você se sentia longe de casa, assim. É uma coisa que ninguém sabia como que ia continuar, né? Uma Sim. incertidumbre total, né? O meu celular, por causa que eu sou do Brasil, né, tava configurado para as notícias do Brasil. Aham. Então, para mim parecia que era só uma gripinha, não é mesmo? Uhum. Por causa que eram as notícias que apareciam. Sim. Então, meus amigos chineses, por exemplo, desde dezembro eles não estavam mais saindo de casa por causa da pandemia. Aham. E eu fui perceber a gravidade quando eu vi meus amigos chineses vestidos de plástico no Sim, mercado. teve uma época disso, Teve uma pra ir no época disso. mercado. Aham. E na Itália também era. As máscaras não tinha suficiente para todo mundo, então só o pessoal da saúde podia usar máscara. Nossa. Então Tinha falta de tinha máscara. falta de máscara, não tinha suficiente para todo mundo. Então só o pessoal da saúde podia usar máscara. Uhum. Então era meio estranho, sabe? Quando meus amigos chineses foram embora, que eles conseguiram um resgate da China, Uhum. o presente deles para mim foi uma caixa de máscaras, por causa que eles tinham várias que eles Ai. tinham comprado antes de Aham. tudo começar. Ai, meu Deus. Foi bonitinho. Aham. Você pensou em voltar pro Brasil? Pra falar a verdade, não. Não. Eu... Meus pais estavam tipo, Mari, vamos voltar, a gente arranja as coisas, vamos voltar. Uhum. E eu fiquei, não, vai dar tudo certo, só uma semaninha. Só 2 semanas. Só 2 semanas, já para. Uhum. Daí fechou a fronteira e não tinha mais como sair. Então eu fiquei lá, mas a minha roommate, minha colega de quarto, ela era maravilhosa. Ela era a pessoa mais animada que eu já conheci na vida. E, nossa, ela me chamava pra cozinhar. Eu não fiquei deprimida em nenhum momento lá, por causa que, nossa, ela me chamava pra cozinhar. Daí a gente fazia exercício, daí a gente pintava, daí a gente arrumava a casa, daí a gente fazia tudo. Ah, legal essa experiência. Foi muito gostosa a experiência. Ela era da onde? Da Hungria. Da Hungria. O nome dela era Boglarka. Boglarka. Nossa, Era um legal. nome bem comum, E ela segundo ela. também decidiu não ir embora. Sim, decidiu não ir embora. Daí Então ficou nós duas. foi legal até. Foi Tranquilo, bem gostoso, bem tranquilo. Que bom, que bom. Porque, nossa, pra muita gente foi... Eu fiquei em casa, né, lá na Bolívia, com meus pais, meu irmão, todo mundo. Meu irmão, que estudava na Espanha, ele voltou pra Bolívia. Mas, nossa, eu já não sabia o que fazer da vida, assim, no Sim. dia inteiro Em casa, em né? casa, né? Não, não. Pra mim foi feio, assim. Foi punk. Aham. Daí, você estagiou ou atuou em uma bolsa nesse período no exterior? Não, mas eu fiz esse curso de toy design. Toy design. Em Instituto de Design Italiano. Mas foi esse bem aí bom. era sem bolsa? Era sem bolsa, era Era à pago? parte. Aham. Tá, beleza. Orgal,
estudantil do país oferece algum benefício, como auxílio de moradia, auxílio de alimentação e transporte? Então, eu não encontrei isso. O auxílio transporte era mais da cidade. Aham. Se você era estudante, eles faziam um pacote de passagens. Você podia usar o cartão o mês inteiro por quantas vezes você quisesse. E era um preço fixo. Então, ficava bem mais barato. A faculdade de engenharia, ela era numa cidade ao lado. Então, eu tinha que pegar um Tá. ônibus para ir até lá. E foi bem bom isso. Quanto à moradia, eles tinham meio que convênios com inquilinos da região. Então, eles levavam você até esse inquilino e o inquilino, você Então, ficava foi com assim ele. que você achou onde ir morar, Foi assim? assim que eu achei onde morar. E a roommate, assim, foi que você escolheu ou só Não, deram só pra você? apareceram Só na minha apareceu. vida. No começo, as minhas eram da Bélgica, 2 da Bélgica e uma da Alemanha. E daí depois mudou o semestre, vieram 2 do México e a Boglárka da Hungria. Mas então, era uma moradia assim conjunta ou é por apartamento, por casa? Era por quarto. Por quarto. Então Mas tinha vocês 4 quartos. compartilhavam assim banheiro, cozinha? Ah, Com beleza. banheiro, cozinha, compartilhava tudo. E como que foi isso? Você gostou? Eu gostei. Recomendaria? Recomendaria. Mas a minha amiga, por exemplo, também do Brasil, a Patrícia, ela ficou numa casa com, acho que outras 3 meninas, e elas eram muito bagunceiras. Muito Tem isso bagunceiras. também. E era uma coisa meio cultural, sabe? Então, a casa ficava uma bagunça. Tanto que, depois de um tempo, ela fez amizade com os meninos e foi morar junto com os meninos, que ela não aguentava mais a casa dela. Acontece isso. É sobre a experiência. Quais foram as possibilidades e como foi a sua experiência de networking ao estudar design fora do país? Você fez contato com alguém? Porque você foi pra Alemanha, né? Eu fui nessa feira, mas o contato que eu fiz aí não era muito bom, sabe? Não? Foi bem problemático o contato que eu fiz. Por quê? Então, eu fui conversar com esse cara, ele tinha feito um dado super legal, que mudava de cor, então você tinha mais uma variável pro jogo. Então, se ficava vermelho, era negativo, se ficasse verde, era positivo. Legal. Espetacular, era muito legal. Só que ele falou que ia me levar no IDEO, eu não sei como que fala. É o que é isso? É uma instituição de design bem famosa. E eu fiquei muito animada, só que daí eu fui sair, dar uma volta depois da feira, e ele ficou insistindo que eu fosse atrás dele, que eu fosse ver ele, que eu fosse no quarto do hotel dele. Nossa, daí eu fiquei desesperada, mas deu tudo certo no final, eu fugi dele e deu tudo certo. Só não foi com ele mesmo. Só não fui mesmo com ele, não vi mais ele na feira, fiquei bem longe dele. Tem que ter cuidado com Tem que ter isso, cuidado né? com isso. Ainda bem que você percebeu, né? Sim. Que ele tava sendo muito insistente. E daí, pra sua família, como você acha que foi essa experiência? Porque eles estavam aqui, você estava lá, não sei, talvez foi um pouco sofrido pra eles no meio da pandemia. Eles têm mais filhos? Tem meu irmão. Teu irmão? De 20... não sei quantos anos, 20 alguma coisa anos. No começo, meu pai tava muito animado que eu fosse, ele tava bem animado. Minha mãe tava um pouco com o coração na mão, sabe? E daí veio a pandemia, então eles estavam os dois com o coração na mão, do tipo, ela vai morrer. Muito tenso na Itália, vai dar tudo errado. Pior que você falou como que era? Na Itália, esse lugar é aí o mais... Como que era? Bérgamo foi um dos locais centrais da pandemia na Itália. Então, a Itália era o local central da Europa e Bérgamo era o lugar central da Itália. Tinha ido comboios do exército, por exemplo, tirar os corpos de Bérgamo por causa que não tinha espaço mais para enterrar as pessoas. Nossa. O exército andava nas ruas, era assim. A minha casa ela ficava longe das ruas principais, então eu não vi nada disso. Eu vi a parte bonitinha, de todo mundo colocando arco-íris na janela, andrà tutto bene. Vai dar tudo bem. Foi bem bonitinho, eu fiz na minha janela também. A gente ia pro mercado, tinha desenho de criança colado nas paredes, era bem bonitinho. Sim, mas eu imagino que talvez para os seus pais, sei lá, procurar notícias lá de Bérgamo e ver que estava acontecendo isso, eu acho que foi um susto que eles pegaram, né?
Mas, ao mesmo tempo, tava tranquilo lá na Itália, porque eles tinham estratégias para minimizar tudo. Uhum. Então, por exemplo, eles tinham um aplicativo que mostrava o tamanho da fila no mercado para você entrar. Ah, legal. Era bem interessante. Também você tinha que entrar, você tinha que higienizar as mãos, colocar luvinha. Eles deixavam entrar só um número X de pessoas por momento. Uhum. Também... Ai, o que mais? Só podia ir uma pessoa por casa fazer compra. Era É. tudo bem certinho, sabe? Tinha regras, assim, bem Tinha regras marcadas. bem marcadas. Não tinha, tipo, um dia pra você... Sei lá, seu documento termina com esse número, você pode sair só esse dia. Ou era, assim, que só uma pessoa a régua? Era só uma pessoa a regra. Tá. Eu lembro que eu e a Boglarka, quando a gente ficava muito louca de ficar em casa, a gente ia no mercado. Então a gente pegava o nosso carrinho e ia andar no mercado. Melhor rolê do mundo Melhor nessa rolê do época. mundo, fazer compra. Sim. A gente comprava umas coisas pra não parecer que a gente só foi passear. Tinha um velhinho no nosso prédio que todo dia de manhã ele descia num lugar que é o lugar dos lixos e ele ficava dando voltinhas. Nossa. Era muito fofinho. Uhum. Ah, tem que procurar, é uma distração, né? Uma Eu distração. lembro que eu também gostava de ir no mercado, mas meus pais não queriam que eu fosse. Mas pra mim foi assim, tipo, o último número do meu documento é um dia da semana que você pode sair. Então, tipo, o meu número era 7, então eu saía dia sexta-feira, assim, por exemplo. Eu ia no mercado, assim, feliz da vida, com máscara, com tudo, assim, tudo... Toda equipada. toda equipada, aí ficava tão feliz. Bom, no meu caso estava muito quente para usar toda essa roupa, assim, mas era a única coisa legal que tinha, né? Sim. Depois era só ficar em casa. Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei muito apavorada, porque não tinha fila pra entrar nos lugares. Não tinha. Não tinha gente usando máscara na rua. Era muito Nossa! tenso. Mas isso foi quando? Era na metade do ano. Tinha aquele negócio de vou usar máscara, não vou usar máscara. Uma Ah, tá. gripinha, não é uma gripinha. Ah, tá. Cloroquina. E, nossa, era muito apavorante. Demorou muito tempo pra eu sair de casa depois que eu voltei da Itália, porque eu Você fiquei ainda morrendo de tava medo. com medo? Uhum. Sim, na Itália o pessoal já tava começando a sair de casa, tava tudo começando a ficar melhor. Eu tinha viajado com a minha amiga, por exemplo, da Bulgária, pra outra cidade, eu não lembro qual cidade. Mas a gente tomou sorvete, foi muito divertido, sabe? Já A gente sem podia ir no máscara? parque. Não, com Com máscara. Tá. Mas já podia sair, já podia viajar, já podia... E daí começou esse negócio, e daí eu voltei pro Brasil, que tava Tava pior. pirado, tava muito pior. Pior que tinha opinião separada, assim, um que queria usar máscara, um que achava que era só uma gripe, outro que tava assustado. Depois pra vacina também, né? Foi um problema. Sim, foi um problema. E pior que esse aqui é um país bem maior do que a Itália, então Sim. pega mais forte também, Pega mais né? forte. Mas você chegou a pegar Covid alguma vez? Eu peguei, mas só bem depois do pico, sabe? Uhum. Foi perto do meu aniversário, acho que foi em 2021, 2021 ou 2022, eu não lembro direito. E alguém da sua família pegou? Meu pai pegou, mas também Foi depois do leve. pico foi leve. Acho que já tinha vacina e tudo mais. Pra mim foi assim também. Eu peguei quando já não tava, assim, essa gripe tão forte, né? Meu pai pegou e pra ele foi horrível, assim. Ele tem problemas respiratórios, então foi horrível. Mas pra mim só deu sono, assim. Eu fiquei dormindo o dia inteiro por uma semana, assim. Mas foi assim, perto do ano novo, quando já tinha acabado tudo, já tava bem mais calmo. Mas foi uma experiência pra contar para os nossos filhos, né? Um dia. Um dia. Então, assim, no geral, como que foi a experiência para você? Você recomenda? Você tem alguma dica para as pessoas que quiserem ir para a Itália, talvez, com o idioma, não sei, onde ficar, essas coisas? Tem. Eu recomendo bastante. É muito legal a experiência, conhecer gente do mundo inteiro. Ver que o Brasil não é tudo. Existe vida depois do Brasil. A China está dominando tudo, mas aqui no Brasil não parece tanto que a Não China está parece. dominando tudo, mas nossa, a China está dominando tudo. Tinha mais chinês lá do que qualquer outra coisa. Tinha Turista muito também, chinês, né? turista. Que mais? Bergamo era uma ótima cidade para ficar, porque o aeroporto era muito barato. Ah, É um legal. dos aeroportos mais baratos da Itália. Eu esqueci de perguntar, como que era a comida, assim, o preço para ficar lá, se morar? Era muito caro? Como que era?
Não era muito caro, os preços eram bem baixos até. Não baixos pra gente, por causa que se você É em converte euro. é em euro, não é mesmo? Mas tinha muita comida que era 1 euro, 2 euros. Não Legal. era absurdo, sabe? E algumas amigas minhas, elas trabalharam lá, elas pegaram bico em restaurante, então foi mais Legal. tranquilo pra elas. Uhum. Quanto à língua, foi tudo bem tranquilo. Um monte de gente fala inglês, mas também eu fiquei com muita gente que falava inglês, então não sei direito. Falar italiano sempre é bom, ajuda bastante. Sim. Mas tem muita coisa em italiano que parece muito português, então dá Sim. pra se virar direito, Uhum. bonitinho. Por exemplo, na Alemanha não dá pra se virar bonitinho. Não dá. Não dá, não tem vogal naqueles negócios. Então você não sabe nem como pronuncia as palavras. Sim. Eu acho bem parecido os idiomas, assim, português, italiano e espanhol. Espanhol, Tanto que eu sim. quero muito aprender italiano, porque eu já falo agora um pouco de português, né, espanhol, inglês, e agora que eu esqueci alemão, mas eu falava um pouco de alemão. Mas eu acho tão legal e acho que... Você acha que é difícil aprender italiano? Acho que não, é bem Não? parecido com o português mesmo. Tipo, conjugações, verbos... O Uhum. mais difícil seria vocabulário, assim, ou... É vocabulário. Tá. Eu já leio livros em italiano, eu consigo ler, e tem muita coisa que é bem idiota, sabe? Tipo, pedra. Eu não Pedra. sei o que significa pedra, então eu tenho que ir no dicionário procurar como que é pedra em italiano, porque eu não faço a mínima ideia. Aham. E vai indo assim. Eu não lembro agora como fala pedra, mas eu lembro que eu fiquei muito frustrada por não saber essa palavra. É, tem coisinhas, assim, Tem que muda. coisinhas assim. Isso é legal. Eu lembro que eu fiquei muito chocada que um monte de gente sabia muitas línguas. Fizeram a gente ficar numa filinha pra conhecer a gente, conhecer os calouros, igual tem aqui. Aham. Daí eles assim, quem fala uma língua, quem fala 2 línguas, quem fala 3 línguas, foi até 6 línguas. Nossa, 6. Tinha muita gente que falava muita Meu coisa. Eu Deus. fiquei, gente, Isso é admirável. admirável. Você fala, então, português, E inglês, italiano. italiano. Você tá querendo, talvez, aprender mais uma língua ou por enquanto não? Acho que por enquanto não. Eu acho muito difícil aprender língua, eu não tenho essa facilidade. A Aham. minha amiga Patrícia, por exemplo, ela aprendeu italiano ouvindo podcast na internet. A É. Boglar, que ela aprendeu ouvindo música. Eu não tenho essa facilidade. Não? Não. Eu lembro que eu aprendi inglês bem de criança, assim, só por assistir vídeo no YouTube, assistir, sei lá, um programa em inglês. Mas é porque o inglês é bem mais fácil também, mas se fosse, tipo, uma outra língua, não sei, eu acho que seria bem mais difícil. Sim. Mas se você não tiver essa facilidade, então não precisa, né? Aham. Você tem alguma vantagem e desvantagem de estudar nesse país, na Itália? Tipo, tem coisas que você poderia mencionar, assim? Eu consegui passar no mestrado. Eu acho que teve muito a ver com o curso de especialização que eu fiz lá, porque isso dá pontos. Eu também participei daquela feira de brinquedos, que foi maravilhosa, me adicionou muito repertório. Sim. E eu acho que design é muito isso de repertório. Então, quanto mais coisas você conhece, mais coisas você consegue criar. Sim. Então, ter feito esse tempo na Itália me mostrou muitas coisas que eu não veria aqui no Brasil. Umas coisas novas, diferentes. Milão, a cidade do design. Mesmo andando só na rua, dá pra ver coisa diferente, né? E já Sim, pegar ideias. é Sim. bem isso. Então, eu acho que ajudou bastante. Sim. Você recomendaria, então, para as pessoas? Recomendo. E daí, como que você... Tipo, tem pessoas que querem ir, querem fazer o intercâmbio, mas aí não querem perder, tipo, o que eles já têm feito aqui. Porque você foi no meio do curso, quase. Foi no final, na No verdade. final? Tá, mas ainda não tinha terminado. Não, mas faltavam umas 2 matérias para terminar. Tá. Porque eu fui uma pessoa que me adiantei muito nas matérias. Eu lembro o primeiro semestre, eu achei tranquilo. Então, no segundo semestre, eu resolvi pegar 12 matérias. Eu morri, mas eu Deus. passei em tudo. E foi indo assim, sabe? Então, já que eu tinha pegado 12 matérias, no outro semestre eu tive que fazer menos, e daí menos, e daí menos. Daí Ai, foi nossa, isso. pegou muita Eu peguei doce. muita matéria. Eu tô surtando com 7, mas no começo era sempre pegar as 10, né, acho. Eu não lembro. Mas só tinha 10, assim, acho que era obrigatório, assim, então você pegava as 10. Mas acho que isso vai mudar com a nova grade que a gente vai ter, então. Eu legal. ouço dessa nova grade desde que eu entrei. Tô torcendo por vocês nisso. Nossa, nem falha, nem falha. Não, acho que vai acontecer, tomara. Mas quais são as dicas que você daria aos estudantes que se planejam fazer essa mobilidade? Porque isso que eu tava falando, tem gente que
quer fazer, talvez, no meio do curso, mas tem medo de ficar atrasado, assim, sabe? Não sei. Eu não sei. Eu não consigo ver como atrasado, porque é uma experiência muito boa. É muito diferente, adiciona muito na sua vida. Atrasar um pouquinho, eu acho que é Normal também. normal também. E também na UTF ninguém tá no período certo, não é mesmo? É assim que funciona. Sim. Então, você só não vai estar no período certo. E tem tempo. A gente é jovem ainda, não é Sim. mesmo? Falar inglês é muito importante, mas também você não precisa falar um inglês perfeito. Eu descobri na Itália que ninguém fala inglês direito. Por causa que todo mundo tem um sotaque diferente, todo mundo não sabe algumas palavras, os verbos eles vão se perdendo. Então, é bem tranquilo. Se o seu inglês é mediano, já dá pra ir. Já dá pra ir. Já dá pra ir, Você não aprende precisa. mais lá, então. Você aprende mais lá, por causa que você vai falar constantemente inglês. Sim. Pelo menos eu falei constantemente inglês, por causa que eu tinha muitos amigos de vários lugares. Então, você fala um pouco mais inglês do que italiano. Sim, bem mais inglês do que italiano. Eu tinha aulas de italiano lá, que daí falava italiano. Sim. Mas a maioria do tempo foi inglês. Legal. Que mais? Alguma dica, assim, de lugar que você recomenda? Você recomenda Bergamo? Eu recomendo Bergamo, principalmente por causa do aeroporto, é muito barato. Eu tinha comprado uma passagem para Paris por 10 euros. Só que daí tava tendo colete amarelo, a greve, então acabaram cancelando meu voo. 10 euros? 10 euros na viagem para Paris. Que daí incrível. não deu tempo de ir de novo por causa da pandemia. Mas é muito barato o aeroporto lá. Então, é mais... É melhor do que ir de trem, assim. É melhor Você que ir de acha? trem. O trem é caro. É carinho, né? É carinho. Mas para cidades próximas, tipo Milão, eu ia sempre, não era caro. Acho que era 2 euros, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza. Barato. Era bem baratinho. Era bem gostoso. Que mais? Viaje bastante, por causa que é uma experiência única. Você Quando já mais tá você na vai Europa, estar lá, né? você já tá na Europa, Você já viaje para pulou. onde você conseguir. Sim. As matérias você consegue repor depois, sabe? Então, você, tipo, recomenda pegar pouca matéria. Pouca matéria, pouquíssima matéria. Quanto menos você conseguir, melhor, que você consegue aproveitar mais o intercâmbio. Final de semana viajar, né? Sair, não ter muita responsabilidade, né? Sim. Desfrutar realmente. Desfrutar realmente. Italiano, ele atrasa bastante. Eles são bem... igual ao Brasil, sabe? É bem normal. Uma vez a gente tava num ônibus, o ônibus parou no meio do nada porque ele ia tomar um cafezinho. O motorista. O cara do ônibus. Daí todo mundo ficou sentado esperando o cara do ônibus voltar. Foi Nossa. muito engraçado. Ele foi tomar um expresso. Que engraçado. É bem engraçado. Eles Ele são bem... não se importou. Não se importou. Eles são bem de boa com o tempo, com tudo mais. Tipo, não tem muita pressa, assim, para fazer as Não, coisas. na Europa eu achei maravilhoso que ninguém tem pressa, sabe? É tudo muito mais calmo do que aqui no Brasil. Você acha que aqui é muito assim, louco? Bem acelerado. A gente tem isso com... Acho que é muita influência dos Estados Unidos. Sim, Eles lá não têm isso. Então, eles se conectam bastante com a natureza. Tudo isso de pegada de carbono, eles estão mil vezes na frente no Brasil nisso. Aqui a gente nem discute isso. Lá é um assunto constante. E, tipo, tem isso de local abrir um pouco mais tarde. Sim, lá tem a siesta, que eles chamam. A siesta. É maravilhosa. Que É um intervalo de quantas horas? é até as 3 da tarde. Das 12? Acho que das 12. Das 12 às 3 da tarde. Que daí é a hora da soneca. Delícia. Então, todo mundo, a cidade para pra tirar uma soneca. Nossa, muito bom. É muito gostoso. Domingo também eles não abrem, sábado eles abrem pouco. Tipo aqui em Curitiba, o centro, sabe? Que não fica aberto o dia inteiro. Sim. É mais ou menos assim. E também era uma cidade pequena, então não ficava tudo aberto. Acho que Milão era um pouco diferente, por causa que lá é um centro enorme. Legal. Você pegou a pandemia, né? Você se arrepende de ter ido nessa época? Você acha que talvez se você tivesse ido numa outra época, sem pandemia, você teria aproveitado mais? Você tem algum... não sei. Então, eu já pensei nisso, mas
As pessoas que eu conheci foram tão maravilhosas que eu não me arrependo, sabe? Por causa que os amigos que eu fiz naquele primeiro semestre, nossa, eu vou levar pra vida. Sim, A com gente não certeza. conversa tanto por causa que a gente não sabe do que conversar, né? Eu tô Sim, no sim. Brasil, eles estão na Europa. Perde um pouco o contato, mas você já Sim. fez uma amizade maravilhosa, Já assim. fiz uma amizade maravilhosa. Se um dia eu for pra Europa, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra vai eles. ligar E se pra eles eles. vierem pro Brasil, a mesma coisa. Sim, isso é muito bom. Vai ser muito bom. Uhum. Mas eu também gostaria de ter vindo em outra época por causa da pandemia. Eu podia ter aproveitado mais, viajado mais, conhecido mais gente. Mas foi muito bom o primeiro semestre. Foi maravilhoso. Então Ah, eu imagino. eu não me arrependo de ter ido naquela É bom época. não se arrepender mesmo. Uhum. E daí você tá, talvez, pensando, quando você terminar sua pós-graduação, ir de novo lá, ficar aqui, trabalhar aqui? Então eu não tenho certeza. Fazendo mestrado, eu percebi que eu não gosto de vida acadêmica. Que eu achei muito difícil, que eu achei muito estressante. Eu não consigo me ver fazendo isso. Uhum. Mas eu descobri que eu gosto muito de ilustração. Então, Legal. eu quero virar ilustradora. Que lindo. Então, é bem bonitinho. Eu Uhum. estou bem animada. Eu estou fazendo alguns livrinhos infantis para ver se vai para frente, portfólio. Sim, sim. Daí eu não sei se eu vou conseguir voltar, porque ilustrador não deve ganhar tão bem, não é mesmo? Sim. Então, não sei. É um sonho voltar. É muito bom lá. A qualidade de vida é esplêndida. Bem É boa, bem né? melhor do que aqui do Brasil. Não dá medo de sair na rua, o que é uma coisa muito significativa. Depois que você tem esse gostinho de conseguir sair na rua sozinha, você quer mais? Você não quer ficar preso. Você não quer ter mais medo. Assim. Você não quer mais ter medo, exatamente. Porque eu não sabia que eu vivia com medo até o momento que eu vivi sem. Sim, nossa, muito bom isso. Realmente. Mas você pensaria, tipo, o seu sonho seria voltar pra Itália ou pra Bergamo ou pra qualquer outra cidade, assim, da Europa? Ou, sei lá, talvez você quer ir pros Estados Unidos, não sei. Você tem, assim, alguma esperança de... Eu sei que você quer voltar, mas aonde, assim, realmente? Acho que pra Itália mesmo, Itália principalmente mesmo? porque eu falo idioma. Eu acho que isso dá muita facilidade. Sim, sim. Mas Portugal eu tenho um problema, que eu sou muito ruim com sotaque. Aham. Então, eu não conseguia entender o que os portugueses Nossa, falavam eu também não comigo. entendo. É muito difícil. Não entendo nada. É muito rápido o português deles. Daí eu não consigo captar o que eles estão falando. Então seria na Mas Itália. italiano é mais gostoso, eu achei. Eles não falam tão rápido. Mentira, eles falam rápido. Mas você consegue entender, porque é bem sonoro. Sim. É muito lindo esse É idioma. muito bonitinho. Então, daí, você tá trabalhando aqui agora ou você tá fazendo mestrado? Tô fazendo mestrado, só que eu sou bolsista. Ah, você é bolsista. Tá. Então, você tem plano de fazer ilustração. Acho que vai dar muito certo. Ai, também espero. Aqui tem bastante campo para ilustração também, Tem eu bastante. acho. Então, que bom. Realmente prazer ter te conhecido. Prazer. Porque eu me sinto identificada, né? Porque eu também fiz intercâmbio na Alemanha. Só que eu não fui um ano. Não sei que teria sido de mim se eu tivesse ido um ano. Eu acho que ia surtar. Mas eu não fui na época da pandemia, eu fui bem antes. Então, é uma experiência que realmente eu recomendo para todo mundo sair fora. Pior que eu tô estudando fora também, né? Sim. Realmente recomendo. Não é meu idioma, mas eu consegui conhecer pessoas incríveis aqui que realmente eu também não me arrependo de nada, mesmo se eu sofri alguma coisa também. Então, realmente a gente incentiva o intercâmbio aqui e é uma das melhores coisas que poderia ter passado na nossa vida, eu acho, né? Tipo, uma anedota incrível para contar depois. Você tem muita coisa para contar da Itália, assim, Sim. das vivências que você teve e tudo mais. Então, realmente é muito legal fazer entrevista disso. E realmente, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, foi bem legal. Eu adoro poder falar sobre isso. Sim, é muito bom. É muito gostoso. Então, acho que é isso. Obrigada.